Bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Escola Dominical em Casa, da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Hoje nós estamos comemorando como Igreja Metodista no mundo todo, dia 24 de maio, o Dia do Coração Aquecido. E nós comemoramos e lembramos o dia em que John Wesley ele teve o seu coração aquecido, ou seja, ele verdadeiramente compreendeu o amor de Deus, o perdão dos pecados e a salvação que ele recebeu do Pai. Numa reunião de oração em que ele estava, e ouvindo o texto bíblico, ouvindo as explicações bíblicas, ele teve ali a certeza da sua salvação. Que hoje seja um dia em que você tenha, mais uma vez, eu assim espero, a certeza da sua salvação. Mas se você não tem, que o Espírito Santo hoje te alcance, como alcançou Wesley no século XVIII, e ele teve o seu coração verdadeiramente aquecido, porque ele teve a certeza da salvação. Que hoje seja o dia que, se você ainda não tem, que você tenha a certeza de que o amor de Deus te alcançou e que a certeza da sua salvação através de Jesus Cristo nosso Senhor, como Wesley teve, eu e você temos também. Amém? Mas caso você não tenha, dobre o seu joelho, pause esse vídeo, dobre o seu joelho, ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo te dê essa certeza, a certeza da sua salvação, a certeza que o amor de Deus te acompanha sempre e a certeza de que Jesus Cristo pagou, levou sobre si todas as nossas transgressões e por isso a salvação é nossa, no nome dele. Amém? Amém? Hoje nós vamos mais uma lição da classe de adultos da Escola Dominical da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. E hoje nós vamos estudar uma lição intitulada Débora é ótima, cebolinha, né? Logo cedo. Débora e Baraque, parceria necessária. E essa é uma lição que está na revista da Escola Dominical chamada Legados de Nossa Fé, Legados de Fé, Antigo Testamento. Amém? Vamos orar antes de nós lermos o texto bíblico? Vamos pedir ao Senhor e ao Espírito Santo que abra nossa mente, abra o nosso coração, que Ele nos ilumine nesse estudo. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um estudo que vamos fazer. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor libera o seu conhecimento através da Tua palavra. O Senhor libera, Senhor, sabedoria através da Tua palavra. E é o Espírito Santo que vai abrir nossas mentes e abrir nossos corações para o entendimento. Então derrama, Senhor, o Teu Espírito mais uma vez sobre nós, para que nós possamos compreender mais a Tua palavra, saber um pouco mais de Ti, Pai. Muito, 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 muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o texto e aí a gente vai explicando um pouquinho do contexto, quem eram Débora e Baraque. A gente não fala tanto deles, Débora se conhece até mais do que o próprio Baraque. Tem uma outra personagem nesse capítulo muito importante, mas a gente vai falar mais de Débora e Baraque nesse contexto. E o texto que nós vamos ler, eu hoje vou ler o capítulo inteiro porque ele não é muito grande. E assim a gente tem um contexto histórico completo, tá? O capítulo 4 continua no 5, que é um canto de Débora e Baraque, depois de tudo que aconteceu. Você pode ler depois, né? E acompanhe esse capítulo, é muito legal lê-lo para que você entenda o que aconteceu. Logo depois, no capítulo 6, você vai começar a falar de Gideão, isso é um outro personagem, nós vamos falar mais à frente dele. Mas a gente hoje vai se ater a Débora e Baraque, tá? Então diz assim no capítulo 4 do livro de Juízes, né? A gente está no livro de Juízes, capítulo 4, e eu vou ler o capítulo inteiro, tá bom? Diz assim o capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor,
Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. Ora, Eber-Queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber-Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-Queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Amém? Capítulozinho interessante, né? De guerra, de sangue. Mas vamos entender um pouquinho do contexto antes de eu falar de Débora e Baraque. Vamos lá lembrar, nós estamos no livro de Juízes. E por que o livro de Juízes? Porque depois que Josué morreu, Israel, ela não teve um líder instaurado como foi Josué. Lembra? Deus levantou Moisés, que trouxe o povo do Egito, que
que comandou o povo no deserto durante 40 anos. Na hora de entrar em Israel, de tomar a terra prometida, Moisés morre, mas transfere a sua autoridade a mando de Deus. Deus é quem manda, para Josué. E Josué comanda o povo, organiza, invade a terra, distribui a terra entre as tribos, governa o povo, né? Não como um rei, mas como um líder instituído, inclusive instituído por autoridade espiritual, porque foi Deus que disse para Moisés: institui Josué como teu substituto. Mas depois de Josué não fez isso com ninguém. Josué não preparou ninguém. E Deus não disse para Josué: olha, fulano agora vai te substituir, como ele fez com Moisés. Com Moisés, Deus falou: olha, quem vai te substituir é Josué. No caso de Josué, a palavra não fala. Josué não tem. Se Deus tivesse mandado alguém substituir Josué, a palavra falaria. Isso é o que a gente pensa e o que a gente entende. Ninguém falou. Então, homens e mulheres eram levantados em determinado momento da história de Israel como juízes, ou seja, como diz aqui no texto, eles recebiam o povo e julgavam as situações do povo, mas eles não eram governantes. Mais à frente o povo vai pedir um rei, e aí a gente sabe que Deus pede para Samuel ungir Saul, né? Samuel é o último juiz. Então tem um monte de juízes. Nesse texto aqui, a juíza, na época era uma mulher, era Débora, que além de juíza, ela era profetisa, ou seja, ela recebia de Deus as ordens de Deus e declarava para o seu povo. Então, e ela atendia o povo inteiro, que ia até ela, que perguntava, e ela julgava, e se as pessoas iam até ela e ela julgava e o julgamento dela era reconhecido, verdadeiramente ela era uma líder conhecida do povo de Israel. Mas interessante falar que quando começa o capítulo 4 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude tinha sido um juiz anterior. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Ou seja, o povo esqueceu, isso não tem muitos anos não, desde que Josué morreu, desde que tudo aconteceu. Se você for olhar ali, não são muitos anos. Mas o povo esqueceu e fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor já tinha avisado ao povo que toda vez que ele fizesse o que era mal, ele seria disciplinado, para lembrar a aliança que ele tinha feito. E quando a coisa apertou, o povo começou a clamar para que isso acabasse. Mas por que começou? Né? Porque o povo se desviou de Deus. Ponto. Isso é ponto. E aí, você vai olhar ali no texto, lá no versículo 3, diz que foram 20 anos que esse rei, o rei Jabim de Canaã, dominava sobre aquela região, e foram 20 anos de opressão desse rei. Esse rei oprimia o povo durante 20 anos. E o povo passou a clamar. Né? Que o povo percebeu, dancei, né? Então vamos clamar pela misericórdia de Deus, que ele vai levantar alguém, e esse alguém vai mais uma vez nos tirar do lugar onde nós mesmos nos enfiamos, né? Isso é um negócio muito interessante, porque a gente faz as coisas erradas e normalmente pede para Deus nos tirar, né? Eu me incluo nisso, às vezes eu decido coisas que não são legais, e depois, quando eu vejo o resultado, quando eu vejo a colheita que eu tive daquilo, eu falo: Deus, me livra disso. Cuidado, o povo, né, ficou 20 anos por conta de ter feito, né, mal perante o Senhor, 20 anos. Cuidado com as suas escolhas. Você tem direito a escolher qualquer coisa. A única coisa que você não tem direito de escolher é a consequência daquilo que você escolheu.
Infelizmente ou felizmente, se você fez uma boa escolha, as consequências são maravilhosas, não é verdade? Mas, vamos voltar para cá. Débora era uma profetisa, então ela julgava e ela, digamos assim, ela tinha influência e autoridade, ao ponto de chamar Baraque. Baraque era um líder da tribo de Naftali. Ele era uma das lideranças daquela tribo e, você lembra? Israel era composta por 12 tribos, né? Então você tinha 12 tribos e Baraque era da tribo de Naftali e ele era um dos líderes da tribo. Débora chama e você vê, ela tinha tanta autoridade que Baraque vai se encontrar com ela. E aí ela fala para ele aquilo que o Senhor já tinha dito. O Senhor tinha dito que ela que era para ele ir. E aí começam as coisas que são muito interessantes. Muito, muito, muito interessantes. Porque Baraque demonstra para Débora, né, quando ele diz assim, eu só vou se você for comigo, que ele estava preocupado. Por quê? Porque do outro lado tinham 900 carros. Não eram 900 pessoas, tinham 900 carros de um exército grande e poderoso. E ele ia ter 10 mil homens, um exército de 10 mil homens de duas tribos, Zebulon e Naftali, e que desses 10 mil homens iam lutar com um exército que tinha 900 carros. E eles provavelmente não tinham, se tinham muito poucos. Então, Baraque estava preocupado, ele mostrou seu medo, a sua fragilidade de estar preocupado com aquilo. E aí é que a gente começa, por isso que diz parceria necessária. Porque Baraque tinha força e tinha liderança sobre os homens. Ele era um guerreiro, ele era um líder da sua tribo. Mas naquele momento ele não estava com uma força espiritual a ponto de ir para aquela guerra, mesmo tendo ouvido de Deus que ele seria vitorioso, mas ele olhou a circunstância. E o que é legal na parceria? Débora o chamou justamente para dizer assim, você não foi ainda, por quê? Deus já não mandou você ir? Por que você não foi ainda? Por que você não vai? Deus não falou que vai te entregar na tua mão? E Baraque demonstra, vamos dizer, um general demonstra a fragilidade da sua alma naquele momento. E cabe a Débora ser a força e a coragem que Baraque precisa para fazer o que Deus manda. Então ela diz assim, eu vou com você. Você só sabe que a glória de matar Císera não será mais sua, porque você duvidou. Mas eu estou indo com você e eu tenho certeza que nós seremos vitoriosos. Então Débora foi a coragem que Baraque precisava para avançar. E aí, não é isso na igreja, e não é isso na vida, né? A gente vai continuar falando um pouquinho, né? Quando eu estou na minha caminhada cristã, não tem tantos momentos em que a minha caminhada, eu tenho medo de alguma coisa, ou Deus me fala alguma coisa, mas quando eu olho para a circunstância, quando eu olho para a minha frente, quando eu olho para o que está acontecendo ali, eu acho que eu não vou dar conta, que o Senhor chamou a pessoa errada, que o Senhor não vai querer que eu faça, que o Senhor está chamando, ele está equivocado. Então Moisés fez a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar, Senhor, manda outro, né? Mas era para ele aquilo, como era para Baraque. E aí Deus disse para Moisés, como Deus disse para Moisés, vou botar teu irmão do teu lado, teu irmão vai te ajudar a falar. Aqui foi a Débora, a profetisa, a liderança daquela época, liderança espiritual e também não administrativa, mas legal, ou seja, era aquela pessoa que julgava, né? Ela era uma juíza.
ela interpretava os costumes da época, as leis da época para poder julgar o seu povo, e ela se coloca como assim, não, eu vou estar do teu lado. O fato dela se colocar do lado deu uma autoridade espiritual também a Baraque. E ao ter essa autoridade espiritual, os dois se completavam. Débora não tinha os conhecimentos de guerra, das coisas da guerra. Baraque tinha, mas Baraque naquele momento não estava frágil. Débora não, Débora tinha coragem. Juntaram os dois com um único propósito, que era o de exterminar um exército que estava subjugando Israel. E aí eu aprendo uma coisa muito importante para quem caminha junto. Primeira coisa, união não é igual a unidade. Norma, o que é isso? União, eu tô junto, vou usar um exemplo, um saco de batata, junto, tá todo mundo lá em união. Quando é que eles estão em unidade? Quando viram purê de batata. Deu para entender a alegoria? Quando eu estou ali isolado, sem um propósito único, eu só estou junto. Eu não estou em unidade. Quando é que eu estou em unidade? Quando eu tenho o mesmo propósito. Débora e Baraque eram iguais? Não. Débora era mulher, profetisa, juíza. Não entendia de guerra. Baraque era um homem, líder tribal, que entendia os meandros de uma guerra, de uma batalha. Mas Baraque, naquele momento, estava frágil. Quem é que veio? Débora, com a sua coragem. Qual era o propósito dos dois? Livrar Israel. Os dois se juntaram e ali houve unidade, porque houve unidade de propósito. Então, quando eu estou na igreja, quando eu participo de uma comunidade de fé, eu não tenho que estar lá apenas como um número ali no meio das coisas. Não, eu tenho que olhar qual é o propósito, me unir com as outras pessoas, andar em unidade de propósito. E não é fácil andar em unidade de propósito, até porque nós somos muito diferentes. Nós não somos iguais. Nós aprendemos as coisas de maneiras diferentes, nós fomos educados em famílias diferentes, nós às vezes temos costumes diferentes. Mas o que é que faz a diferença em todos os cristãos do mundo? O que nos coloca em unidade? O propósito. E qual que é o propósito? O que Deus mandou? O que Jesus mandou pra gente? Pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa unidade de propósito. Então, qualquer cristão no mundo que tiver esta visão, que tiver este propósito de levar o evangelho a todas as pessoas, ele se une em propósito, mesmo um sendo diferente do outro. Por isso que a gente fala de Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma, só existe a Igreja de Cristo. Mas aqui na Terra, por afinidade, nós nos unimos em propósito com pessoas parecidas com a gente. Por isso que tem a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Metodista Wesleyana, a Assembleia de Deus, a Congregacional. Por quê? Porque eles se juntaram por afinidade para atingir o mesmo propósito. Nós, da Igreja Metodista Central de Nova Iguaçu, nos unimos no propósito de propagar a palavra de Deus aqui, de fazer a vontade de Deus aqui em Nova Iguaçu. Mas isso não significa que essa unidade que nós temos aqui na Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu não possa estar, né? Não significa que nós não estamos em unidade com uma outra igreja em outro lugar do mundo. Por quê?
Porque todos nós estamos em unidade para fazer o propósito de Deus, para que todas as pessoas conheçam a Jesus, para que todas as pessoas tenham a certeza da sua salvação, para que todas as pessoas possam alcançar a graça de Deus, o amor de Deus e possam se sentir amados e salvos. Isso é unidade. Então, Débora e Baraque, eles viviam, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo atividades diferentes, mesmo exercendo lideranças diferentes, os dois estavam alinhados em unidade de propósito. E por estarem alinhados em unidade de propósito e por crer que Deus agia poderosamente naquele momento, eles conseguiram acabar com o exército de Sísera. É muito interessante que lá no versículo 15 diz assim: o Senhor derrotou a Sísera. Né? O texto não fala, mas se você ler no capítulo seguinte, o capítulo 5, versículo 21, diz assim: o ribeiro Quisson os arrastou. Quisson, o ribeiro das batalhas, avante a minha alma firme. Eles estavam cantando, Débora e Baraque, depois de terem sido vitoriosos, cantaram este canto. Tudo leva a crer que o ribeiro de Quisson os arrastou, ou seja, choveu muito, deve ter dado uma enxurrada enorme. É o que os historiadores falam, os historiadores não, os teólogos comentam e fazem essa análise, né? Que choveu tanto que os carros ficaram atolados. Então não adiantava ter 900 carros atolados na lama. Os carros não conseguiam andar, então você vai ter que fazer batalha. Tanto que Sísera abandona seu carro e foge a pé, né? Também é uma indicação de que Deus mandou uma chuva tão torrencial que os 900 carros atolaram. É interessante de que com Napoleão, no mesmo lugar, ele venceu o exército da Turquia, no mesmo lugar, da mesma maneira. Choveu muito, o exército da Turquia ficou atolado ali e ele venceu a batalha. Interessante, em 1799, estou pegando a minha colinha aqui, 1799. Em 1799 choveu muito. Eu acho que é que Deus mostrando, tá vendo ali? Ó, deixa eu mostrar como é que eu fiz lá. Quando o pessoal falar de Débora e Baraque, vão lembrar aqui de Napoleão vencendo o exército turco. No mesmo lugar, tá, gente? No mesmo lugar. Muito interessante isso. E Deus, eles acham, os teólogos e os que analisam o texto consideram que como é que Deus venceu Sísera? Deus mandou a chuva torrencial, os carros atolaram e aí Baraque e o seu exército podia fazer a parte dele. Não tem mais carro, o carro deixou de ser algo que Sísera teria a mais do que o exército de Israel. No mano a mano, o exército de Israel venceu e matou todo mundo. E é interessante pegar o final do capítulo, que Jael, que era uma personagem ali que não tinha sido falada, que era a esposa, né, de Éber, ela também, né, imbuída do mesmo propósito que Débora e Baraque, ela recebe Sísera vai se esconder lá. E ela é violenta. Quando eu leio essa cena, né, eu visualizo essa imagem, uma cena violenta. Mas ela, imbuída do mesmo propósito que Débora e que Baraque, ela mata Sísera, né? Ela usa um subterfúgio e ela coloca ele deitado, cobre com uma coberta enquanto ele está dormindo, que ele está muito cansado, é claro, saiu de uma batalha, sendo perseguido, tendo todo o seu exército destruído. Ele sai dessa batalha e ao sair da batalha ele vai tentar descansar achando que está num campo aliado, mas na verdade estava entrando no campo inimigo e que Jael tinha a mesma unidade de propósito que Débora e Baraque. E aí entra a personagem Jael. Você nota que até então ali o texto não diz que Jael se encontrou com Baraque ou se encontrou com Débora, mas todos daquela região queriam que essa opressão de Canaã sobre Israel acabasse, e ela é usada para que um grande general seja morto, né? E haja vitória do povo de Israel sobre Canaã.
Esse é um texto muito interessante em que a gente vê, né, primeiro a gente vê as consequências das nossas escolhas. Quando eu saio, quando eu faço o que é mal perante Deus, né, eu colho o fato da mão do Senhor, né, do Senhor permitir que a gente seja disciplinado por uma situação, ou no caso de Israel, por um outro povo. E que enquanto eu não volto para os caminhos do Senhor, ou seja, enquanto eu não volto a concentrar a minha vontade na unidade com Deus, ou seja, no relacionamento com Deus, eu vou pagando as consequências disso. A partir do momento que eu volto, Deus levanta homens e mulheres que nos ajudam, que ajudam o seu povo a encontrar a libertação. E faz isso também agindo e interferindo na história, interferindo na situação, interferindo naquilo que está acontecendo. Então, quando a gente vê hoje no mundo o que tem acontecido da pandemia, e aí eu vou trazer para a gente um pouquinho desse propósito de unidade, nós estamos em propósito de unidade de oração. Todos os cristãos, eles têm tirado um tempo pedindo a Deus que interfira neste momento, interfira na história, que Ele ajude a que se cesse essa pandemia, que Ele interfira e que Ele dê orientação aos cientistas para que descubram um melhor remédio para tratamento, descubram uma vacina, descubram testes mais eficazes para a detecção da doença. Então, a gente tem orado em unidade de propósito, torre de oração, igrejas sendo levantadas, lives sendo feitas, horários de intercessão, torres de oração e todos os processos de oração, pedindo a Deus que Ele interfira na história. E Deus pode sim fazer isso. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus continua no governo de todas as coisas. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes nós deixamos Deus de lado para nós assumirmos o protagonismo da situação. E normalmente Adão e Eva estão aí para dizer isso para a gente. Que quando a gente assume o protagonismo das decisões, a gente muitas vezes decide errado. Então, que a gente entenda assim, que como Baraque, todos nós somos frágeis. Todos nós vamos ter um momento de medo. Todos nós vamos ter momentos de fraqueza, momentos em que o nosso espírito não está forte, momentos em que a gente vai ter a carne que a gente diz é as nossas necessidades do aqui e agora, falando mais alto do que a certeza do porvir, do que a certeza da vitória, do que a certeza de que as coisas vão ficar melhores. Isso pode acontecer com todo mundo. Aconteceu com Baraque, um grande líder da sua tribo. Mas, por outro lado, eu devo me associar com Déboras, pessoas corajosas, pessoas que creem, pessoas que te incentivam, que te botam para cima, que dizem que Deus é contigo, que tudo vai dar certo, que você está falando as coisas e que você está passando por essas coisas, mas que elas vão passar e que Deus vai dar vitória. E é interessante também, porque isso me faz lembrar o texto de Abacuque, e eu li agora, um pouco antes de gravar essa aula, eu li o texto de Abacuque, e que virou uma música que a gente tem louvado a Deus, louvamos no último culto, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, eu ainda te adorarei, porque o Senhor é Deus. Se eu não conseguir, o que eu tenho certeza é que a vitória já é minha no nome de Jesus. A vitória já é minha, porque a salvação é minha. Porque Jesus morreu na cruz por mim. E ao morrer na cruz por mim, eu tenho a salvação, ou seja, eu tenho a vida eterna diante do Pai, vivendo junto com Ele. Quer certeza de vitória maior do que essa? Não existe. Então eu me alegro no Senhor. Todos os dias são motivo de alegria. Eu posso ter em algum momento um motivo como Baraque, meio que me fragilizar, meio que demonstrar minha fraqueza, mas isso é uma coisa que eu até esqueci de enunciar, mas é um dos pontos fortes de Baraque.
Baraque não teve medo de mostrar a sua fraqueza. Não teve medo de dizer que precisava de Débora do lado dele, para que ele pudesse ir. Ele não teve medo de mostrar que ele é um homem, que ele era um homem como eu, como você, que precisava naquele momento de um incentivo, que precisava naquele momento de alguém que tivesse a mesma unidade de propósito, que o botasse para frente, que o botasse para caminhar, que o botasse para fazer a vontade de Deus e que a glória de Deus se manifestasse para que ele pudesse ganhar aquela batalha. E ele venceu. Então, não tenha medo das suas fragilidades. As suas fragilidades, com a sua fragilidade, você pode se associar a alguém que tenha muita coragem e esse alguém vai te levantar e vai fazer com que você tenha coragem também. E você que é corajoso, você que é destemido, não despreze quem mostra fraqueza. Não despreze a fragilidade do teu irmão. Ajude-o. Use a sua força, a sua coragem para levantar o que está frágil, para levantar o que está abatido, para que ele possa também ter coragem como você. Faça como Débora falou para Baraque. Lá, ela usa um termo que é assim, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Então, você que tem coragem como Débora e encontra alguém fragilizado, diga para ele, com voz de autoridade que vem do Senhor, dispõe-te, o Senhor é contigo. Todos nós vamos ter momentos de coragem e de fragilidade. Que quando nós estivermos no nosso momento de coragem, a gente pegue o frágil e o levante e o coloque junto com a gente. E quando a gente estiver no momento de fragilidade, que a gente peça ajuda a quem tem coragem e nós continuemos juntos em unidade de propósito. Amém? Eu queria ler uma frase que eu vi aqui e eu achei muito interessante e que eu acho que a gente pode gravar como final dessa lição, que diz assim: ter coragem de confessar as fraquezas e ousadia para ajudar quem está frágil são dádivas que Deus nos concede para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Assim como o povo, podemos clamar a Deus pelas transformações necessárias para a nossa vida e sociedade. Que sejamos nós uma igreja que caminha em unidade e em santidade. Um bom exemplo para esse mundo perdido e dividido. Amém? Uma coisa importante que eu preciso também lembrar, que quando há algo que Deus, essa unidade de propósito que a gente vive, em unidade e em santidade, Deus nos capacita. Ele nos dá coragem, ele coloca alguém do nosso lado que vai nos ajudar, que vai estar ombro a ombro com a gente. Ou faz como foi com Moisés nas batalhas. Josué batalhava, Moisés ficava do alto com a mão levantada, orando até que Josué vencesse a batalha. Deus vai preparar todas as situações. Não tenha medo. Mesmo neste tempo em que todo mundo, em que nós somos invadidos pela sensação de impotência, invadidos pela sensação de que a morte nos espreita, invadidos pela sensação de que algo de ruim pode nos acontecer, abrindo a porta de casa, tenha certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ore, clame e não deixe, se você está sentindo frágil, não deixe de procurar alguém que neste momento tem coragem, para que você escute uma palavra de encorajamento. E você que está com coragem, não despreze quem está frágil, levante-o para que ele esteja com tanta coragem quanto você, para que vocês dois juntos levantem mais um frágil, levantem mais um frágil, levantem mais um frágil. E daqui a pouco vai ter uma corrente de homens e mulheres corajosos, que não têm medo da batalha, que não têm medo de lutar, porque eles têm certeza de que o Senhor é com eles. E que se o Senhor precisar derramar uma chuva para que os carros do inimigo atolem e que você avance, o Senhor, tenho certeza, não vai hesitar em mandar a chuva.
Amém? Um lindo domingo para você, que você tenha uma semana abençoada, que você possa ver a cada dia os livramentos que o Senhor tem te dado e que você possa sentir, em especial, o amor de Deus invadindo o seu coração, tornando você com o coração extremamente aquecido, para que você possa olhar o outro e ver no outro a imagem e semelhança do Pai. Um beijo enorme no seu coração. Até domingo que vem. Ah, não, até domingo que vem não, até terça-feira, na página da Igreja Metodista de Nova Iguaçu, em que a gente está fazendo estudo bíblico às 20 horas. Então, acesse a nossa página, terça-feira, às 20 horas, nós vamos fazer uma live para fazer mais um estudo bíblico, ok? Beijo no seu coração, fica com Deus, até semana que vem.